Decreto de março. Corram para mim, voltem para os meus braços. Quero acalentá-los como a mãe que cuida do seu filho e como um pai que não abandona sua descendência. Não se distanciem de mim, nem volte as costas para minha aliança. Eu farei uma coisa nova que homem nenhum viu, e darão louvores ao meu nome aqueles que não deixaram que o adversário os domine. Aplauda o Senhor por essa palavra. Aleluia. Agora sim, pode se assentar. Eu decidi ler este decreto porque hoje é o último domingo de março. E quando nós lemos esse decreto no dia 1, ele teve uma força, ele teve um impacto, ele teve alguma medida, uma proporção ao nosso coração. Eu estava contando aqui para os irmãos de manhã que março para mim já é um mês de muita expectativa. Porque é o mês do meu aniversário, é o mês do aniversário de casamento. Então, por eu ter algumas comemorações pessoais, eu já fico mais feliz ainda. E quando eu vi esse decreto, onde Deus fala, corra para os meus braços, porque eu farei além do que a mãe que acalenta, e muito além do que o pai que não desiste da sua descendência. Nós somos uma nação órfã de pai. A nossa nação tem uma porcentagem altíssima de registros sem o nome do pai. Com certeza alguns aqui da nossa igreja têm essa condição, que tem só o nome da mãe. Ou até tem um nome de um pai que você não se relacionou, não conheceu, não sabe. Ouviu por um determinado tempo da sua vida, mas depois ele desistiu da descendência, dos filhos. E Deus está falando, eu ainda serei maior que o pai presente. Além do que a mãe que cuida e dá aconchego. Eu não esqueci vocês. Mas aí vai passando os dias e aí acontece coisas como essa. Situações acometem ao nosso coração, ao nosso redor, na nossa casa, e a gente tende a esquecer a palavra. A gente tende a esquecer o que foi liberado para nós. E eu ainda quero frisar isso a vocês. Deus continua com a promessa dele intacta. Eu farei uma coisa nova para aquele que não quebrou a aliança. Para aquele que não deixou que o adversário o domine. Eu manterei a minha palavra, a minha fidelidade. Mas aí nós criamos uma expectativa. Uau! Então, aquele milagre lá, aquela conta que eu estou precisando pagar, aquele sonho que eu quero realizar. Vai ser isso que Deus vai fazer? Não necessariamente. Ele disse que fará uma coisa nova, que ninguém viu. E às vezes, situações como adversidades que vêm, tentando nos colocar à prova, é justamente essa coisa nova que ninguém tinha visto antes, que Deus está observando a fidelidade do nosso coração. A que ponto estamos fiéis à palavra? A que ponto estamos crentes que Ele é justo e fiel para cumprir o que nos prometeu? Se Ele disse que não vai nos desamparar, não vai nos desamparar em coisa alguma. Amém? Por isso eu queria abrir essa noite com essa palavra. Mas o texto principal dessa noite vai se dar lá em Mateus 21. Pode abrir suas Bíblias em Mateus 21.
Antes de mais nada, a apóstola deixou um grande abraço a todos vocês. Hoje ela recebe esse carinho. Hoje ela está lá na Comep, na igreja do nosso apóstolo Joel, ministrando lá essa noite. Eles, esse final de semana, estão comemorando 35 anos de ministério. Então, ela está lá celebrando com o nosso apóstolo, amém? E aí, a missão da noite era do pastor Sidney, mas uma gripe forte veio sobre ele e todavia nos alegraremos. Aí ontem na rede ele, acho que vai ser você mesmo. E eu assim, Mantenha a comunicação. E toda a palavra sendo liberada. O seu cônjuge amado. Aí era 3 horas da manhã, eu digitando. Eu falei, Deus, fala comigo. E o Senhor falou, amém? Vamos lá para o versículo 5. Digam à cidade. Som. E os espalhavam pelo... Uau! Queridos, essa é a passagem da entrada triunfal de Jesus na cidade santa, em Jerusalém. Era a semana de Páscoa, havia uma grande festa judaica, que aquele povo, todo ano, eles subiam à cidade santa, e lá eles celebravam a Páscoa do Senhor. Naquele momento, onde eles estavam ali celebrando, um dos primeiros dias de celebração, de festividade, antes de Jesus entrar em Jerusalém, Jesus anunciou uma profecia, que o povo recebesse o seu rei montado num jumentinho. Aí eu até brinquei aqui também de manhã, porque eu falei assim, gente, é a única passagem que o meu símbolo é exaltado. Para quem não sabe sacar, o símbolo é um jumento. E eu falei, gente, porque você fala assim, né? Judá, pelo amor de Deus, gente, fácil, não é? Gente, quantos louvores, o leão ruge, o leão governa, o leão reina, o leão grita. E você fica assim, e jumento, é jumento, né, gente? Aí Deus deu pra gente uma revelação maravilhosa neste versículo, mas não é isso que eu vou pregar, não. Não vou ficar aqui convencendo vocês que o jumento é nobre. Mas é uma palavra de destino, uma palavra profética, que Jesus entrasse pela cidade de Jerusalém daquela maneira, como um rei. Quando os portais da cidade se abrem e aparece Jesus montado naquele jumentinho, já havia mantos dos seus discípulos sobre o jumento, para ele se assentar de uma forma ainda mais poderosa. As pessoas voluntariamente jogaram os seus mantos, suas capas no chão, para que o jumento passasse por cima. Amém, Jesus.
Vamos ver qual que está pegando. Som. É que a palavra é forte, amém. E aí, as pessoas voluntariamente jogavam as suas roupas e as suas capas e os seus mantos para que o jumento passasse por cima. E a palavra diz que eles cortaram ramos de árvores que se espalhavam pelo chão. E aqueles ramos espalhados pela estrada deram a Jesus uma entrada triunfante, uma entrada triunfal. A multidão celebrava e acenavam com seus ramos, gritando: Hosana, Hosana, filho de Davi. Ora, bendito é o que vem. Para vocês terem um pouco de contexto da história, queridos, a palavra de Deus diz, ainda mais em Mateus, que é um livro escrito para o judeu, que Jesus ainda não era reconhecido como Messias, e até hoje o judeu não o reconhece como um profeta. Para os mais radicais, o baderneiro. Para outros, um galileu. As canções dizem isso, né? Tem uma canção do Fernandinho, outra canção da Nívia Soares que fala quem ele é. Para uns era isso, para outros era um agitador. Um curandeiro. Olha isso, gente. Agora vai. Obrigada. Para outros, um curandeiro, um milagreiro. Mas ainda não havia o reconhecimento de Hamashia, Messias, o Cordeiro enviado para a salvação deles. Porque judeus, eles criaram uma expectativa. Eles estavam sendo assolados pelo Império Romano. Até expliquei um pouquinho para os jovens na série que nós estamos sendo ministrados. Eles estavam sendo assolados pelo Império Romano. Então os judeus criaram uma expectativa de que quando chegasse o Messias, ele seria rei, de forma política mesmo, de forma geográfica. Ele tomaria o trono novamente, ele seria uma nova figura de Davi. Ele teria exército, ele teria soldados, ele teria um povo que o aclamasse. Era isso que eles criaram como ideologia do Messias. Eles pensaram, assim será o Messias. Tão cheios de conhecimento. O próprio Isaías, profeta, diz que nele não havia formosura alguma. Ele levou sobre si as nossas maldições, as nossas transgressões, o pecado, o castigo. Lá já estava escrito como seria o Messias. Mas eles almejavam outra coisa, a expectativa foi outra. Então, nessa entrada triunfal, eu fico imaginando os discípulos, os 12 ali estavam completos. Quando eles veem Jesus entrando naquela magnitude, naquela majestade, uau! Finalmente o povo reconheceu que ele é o Messias. Finalmente o povo reconheceu que ele é o Salvador enviado. Ele é o que os profetas anunciavam. Era ele que nós estávamos aguardando. Eu fico imaginando a euforia e a alegria daqueles discípulos. Porque já se passavam 3 anos de grandes milagres, grandes proezas. Mas a multidão, ela vinha e partia. A multidão vinha buscar a bênção, a cura, o milagre e ir embora. Ao ponto de uma das passagens, Jesus pregando por tantas horas, uma palavra dura e difícil. Quando ele olhou ao redor, só tinha os 12. E ele perguntou para os 12, vocês também não vão embora não? Aí Pedro, para onde? Para quem eu irei? Se só tu tens palavra de vida eterna. E aí nós percebemos
que aquela multidão sempre reconhecia o milagre, sabia que Jesus era cheio de poder, mas até então não havia tido aquela manifestação gloriosa de adoração, de triunfo, de devoção, de oferta à figura dele. E aí eu te faço uma pergunta. Poucos dias depois, essa mesma multidão que gritou Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o que vem, foi a mesma que gritou solte Barrabás e crucifique Jesus. A mesma. Era o mesmo povo que tinha subido para adorar e celebrar a Páscoa. O mesmo povo. Então, eu fico pensando, será que houve algum acontecimento em um dia, 2 dias, que mudou tanto a cabeça do povo? Será que foi uma fala, uma conduta, um gesto de Jesus que provocou no povo essa rebelião? Ou o que tinha provocado eles antes a adorarem? E aí eu até comentei com o pastor Nélio pela manhã. Sabe aquela onda? Tem um nome. Quando as pessoas elas fazem por... É feio essa palavra, mas é isso, né? É um efeito dominó, melhor. Quando um faz, o outro vai copiando e repetindo. Porque não faz o menor sentido, a multidão falar, bendito é o que vem, filho de Davi, Hosana nas alturas, gritar, solte Barrabás e crucifique-o. Não faz o menor sentido. Se ele era o rei, bendito que vinha, como que ele poderia ser crucificado 2, 3 dias depois? Não havia nenhum sentido. Sob comando dessa mesma multidão. E aí eu quero que vocês entendam que a multidão ela sempre foi a mesma. Não mudou, não foi um acontecimento, não foi uma fala, uma postura, não foi. A multidão que o adorava, que foi a mesma que o julgou e o lançou à cruz, ela tinha exatamente o mesmo comportamento. E Jesus denuncia alguns versículos para frente. Assim que ele sai da entrada de Jerusalém, ele continua o caminho dele para o local da grande festa, para o tabernáculo. E eu quero que vocês abram ainda no capítulo 21, o versículo 12. Jesus O tabernáculo tinha se tornado um comércio. Para quem não sabe o contexto, Páscoa já era uma festa de sacrifício, já era uma festa para comemorar a libertação do povo, a libertação que se deu por um sacrifício. E ali naquele processo, as pessoas deveriam subir para a cidade santa com os seus frutos, com os seus animais, com as suas ofertas de sacrifício e remissão de pecado. Até aqui Jesus ainda não havia morrido, então como era a forma de purificação e remissão de pecado? Sacrifício. Eles precisavam subir a cidade com um tipo de animal específico para o tipo de pecado.
Então, dependendo do grau do pecado, o animal mudava. Uns levavam pombas, outros levavam o carneiro, a ovelha, e assim ia. Para cada tipo de pecado tinha que levar um animal. Este era o culto, esta era a lei, este era o princípio estabelecido por Moisés. E o povo ainda vivia debaixo da lei. Mas aí acharam um jeitinho, acharam uma forma. Tem um jeito melhor, sempre tem. Já pensou, eu saí lá da Galileia, lá de Nazaré, eu saí tantas horas de viagem a pé, e eu ainda saí arrastando uma ovelha, eu ainda saí arrastando um bode, eu ainda saí arrastando uns animais para purificação do pecado. Não. Fora a vergonha, que só de ver o animal você já vai saber o que eu pequei. Aí eles começaram a comercializar, não precisa ninguém ficar sabendo. Você vem, compra o animal, vai ali na salinha com o sacerdote, ele mata e está tudo pago. Está consumado. Quando Jesus sai da entrada, ovacionado, adorado, louvado, ele vai já de encontro com o templo. Quando ele chega naquele lugar, ele quebra tudo aquilo, ele joga tudo aquilo, ele fala: saiam, porque aqui é a casa do meu Pai, e a casa do meu Pai é a casa de oração. Aqui é o lugar de ir levantar a Ele adoração, incenso, louvores. Indignado. Há uma passagem que ele diz que ele tirou os chicotes e ele batia com força, expulsando aqueles vendedores, cambistas. Pastora, mas então o que era isso tudo? Queridos, isso reflete a igreja nos dias de hoje. O que a igreja se tornou? Como que a igreja é vista? Antes era um lugar de adoração e de levantar incenso, lugar da presença. Se tornou comércio, propagação de um falso evangelho. Um evangelho que massageia o ego, um evangelho que você é o centro do coração de Jesus. Essas foram as pregações que eu vi outro dia. Você é o centro do coração de Jesus. Ele nos atraiu, Ele nos amou, Ele nos comprou. Mas tudo isso foi para a honra e glória dEle. Só dEle. Como a Elô falou, nós não merecíamos. Não encontrou, eu olhei... Amor à primeira vista, quero Ele, pronto, acabou. Ele amou de tal maneira que deu o seu filho. Sim, tudo isso sabemos. O amor dele foi extravagante, o amor dele foi incondicional. Ele não olhou para mim, para você como estávamos. Ele simplesmente nos adquiriu pelo seu sangue. Mas isso não é porque você é o centro do coração dele. Não é uma paixão humana desenfreada que faz loucuras de amor só porque Ele te quer. Queridos, este amor de resgate, esse amor de salvação que livremente Ele nos deu, é para ainda trazer a Ele toda a honra e toda a glória. Ninguém aqui é digno de nada. Ninguém. Quando o Senhor olha para nós aqui na igreja, ainda que eu esteja nessa plataforma maior que vocês, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Há hierarquias. Há pessoas separadas para o manejo da palavra, como diz em Timóteo. Homens, segundo o coração de Deus, homens íntegros, que manejam bem a palavra, que instruem o povo para
propagar o evangelho. Para isso que existem pastores, apóstolos, profetas. É para isso que existem os ministérios, para que a igreja seja sarada. Mas diante de Deus, todos somos iguais. Todos. E aí quando ele olha para cá, o que ele encontra? Queridos, esse povo sabia muito bem como comemorar a Páscoa. Eles sabiam muito bem como comemorar tabernáculo. Sabiam muito bem como comemorar Hanukkah, como comemorar Purim. Festas, era a especialidade deles. Tudo virava uma festa. Então celebrações, cultos, liturgia, ritual, era com eles. Queria aprender um ritual, ia lá, você ia aprender alguma coisa diferente. Em música, em arte, em louvor, tudo o que era proposto, os judeus entregavam com excelência. Mas não era o que eles sabiam fazer. Não era isso que estava atraindo Jesus a Jerusalém, mas o propósito a qual ele foi designado, que era morrer por mim e por você. Eu fico imaginando que sim, os discípulos ficaram eufóricos. Uau, Hosana, uau, é agora, uhul. Aí eles não entenderam nada. Meu Deus, Jesus acabou com a festa. Quebrou tudo. Mandou todo mundo embora. Escorraçou todos os cambistas. Expulsou todos os comerciantes. E está no tempo em que ele precisa fazer isso na nossa igreja. Tirar de uma vez por todas o falso evangelho dos nossos corações, prometendo bênçãos e glórias sem fim. Esses dias eu vi um meme, né, falando sobre ser líder de jovem. E aí ele é jogador, foi jogador do Santos, né, o Ricardo Oliveira. Gente, eu entendia, tá? Hoje, não me pergunte mais, eu não estou acompanhando. Aí o Ricardo Oliveira, ele é pastor, né? E aí ele pregando assim, bem pentecostal, do jeito que eu gosto. E aí ele falou assim: prometeram para você glória, prometeram para você alegria, eles mentiram. Aí colocou assim: por que você virou líder de jovens? Porque prometeram glória, alegria, mas eles mentiram. Mas nisso, tirando essa piada alheia, quantas pregações nos prometem dias de glória, fartura, prosperidade? E aí, vendo uma cena esses dias do The Chosen, que é uma série que narra a história de Jesus e dos seus discípulos, ele sai, Simão, Pedro, ele sai furioso, com muita raiva, e ele diz: eu vou largar tudo, chega, ele está fazendo o que comigo? E ele vai saindo e João corre e fala: Pedro, Simão, né, que ainda não tinha mudado o nome, Simão. Mas quando foi que ele prometeu que ia ser fácil? Quando foi que ele te prometeu de glória em glória, de honra e alegria? Ele disse justamente o contrário: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci. Mas tereis aflições, tereis dificuldades, virá o dia mau. E como é que a igreja se comporta no dia mau? Como que a igreja se comporta diante do confronto? Confesso que essa palavra não é gostosa, não é animadora.
Até eu falei, gente, domingo passado foi tão bom, né? Quando a apóstola desceu com aquele buquê de... Eu falei, gente, pra que isso? Aí ela já abriu dando pro pastor Júnior uma rosa. Aí eu vi as expectativas nos olhos dos irmãos. Alguns mais quebrantados. Mas havia uma expectativa, ou você vai mentir aqui agora, de você ganhar uma rosa da apóstola? Fala, né, tia? Eu queria. Não é? Vamos ser sinceros, povo. A menina estava ali no canto, ela falou, manda entregar para ela. Mas, gente, mas eu estava bem aqui na frente. Aí eu falei, mas que é isso? Porque o profeta se sujeita ao Espírito. E o Espírito move e é Ele quem conduz. Mas o artista não. O artista vai onde a plateia está mais emocionada. O artista vai onde a plateia está mais comovida. E é isso que eles fizeram com Jesus em Mateus 21:7. Espalhando ramos e capas ao chão, imaginando naquela imagem um artista. Ora, é ele. E gritavam, ovacionando. Um gritou, o outro gritou mais alto, o outro quis gritar mais alto para ver quem aparecia mais. Um jogou uma folha, o outro jogou o galho todo. Um jogou um lenço, o outro jogou a capa. Era para chamar a atenção, porque ele não era um milagreiro. Não era ele que onde colocava a mão havia multiplicação. Não era ele que levantou os mortos e trouxe a vida, que curou os cegos, os aleijados, paralíticos, enfermos, leprosos. Então, vamos ver quem chama mais atenção dele agora. E é isso que tem acontecido com a igreja brasileira, a igreja na terra. Um ajuntamento de doentes que não querem ser curados. Um ajuntamento de pessoas inflamadas de ego, corruptas, hipócritas, que sabem cantar, que sabem dançar, que sabem cantar, tocar, pregar, fazer e acontecer, mas não entregam a Ele o perfeito louvor e não tem sido uma casa de oração. Como permanecer imóveis diante de tamanha corrupção nos altares? Como não se indignar com a lascívia e imoralidade dentro da casa do Senhor? Chega, queridos, de nós acharmos normal. Não dá mais para a gente se acomodar e se acostumar. Ah, mas é que o mundo, né, jaz no maligno. Mas aí Deus diz, ei, o mundo está em trevas, o mundo jaz no maligno, mas vós sois a luz deste mundo, vós sois o sal da terra. Para de se esconder debaixo da cama, põe essa lamparina bem lá no alto e resplandece, ilumina tudo ao seu redor, mostra que você é a diferença, ainda que isso seja um preço muito alto na sua vida. Ainda que isso vai impactar meus relacionamentos. E as pessoas? Queridos, enquanto nós estamos preocupados em agradar os homens, estamos cada vez mais longe e distantes dessa presença. A gente cantou aqui, né, até comentei, sem citar nomes. Eu tenho um discípulo bem sanguíneo, gente, bem sanguíneo. Um não, vários, né? Mas essa semana deu uma de doido. E aí ele pegou e falou assim, para quem não sabe, o
Felipe e a Elô, eles são os meus 12. Então, vira e mexe, tem um dia que o povo enche eles com sugestão de música. Do nada, assim. Eu escrevo lá, nunca pedi nada, né? E eu tenho uma playlist para o louvor. Aí, essa semana foi a semana. Mas eu gosto do Felipe, porque o Felipe, ele ignora total, assim, ó. Podem marcar o arroba dele várias vezes. Ele não responde. E aí, um discípulo bem sanguíneo essa semana, ele falou assim: eu não falo nada, eu só falo uma coisa, que se tocar me atraiu, eu me jogo da galeria. Aí, presta atenção. Aí eu contando isso para os irmãos de manhã, os irmãos assim, porque gente, de manhã o povo ele é mais quieto, né? Vamos respeitar. Mas são os nossos tchucos. Os irmãos assim, ó. E aí eu falei, gente, aí a Elô provocativa, que a Heloísa, gente, não tá deixando para trás. A Heloísa escreveu assim, na sexta-feira, ela estava aqui no ensaio. Ela falou assim, começou a preparar a perninha, os bracinhos, porque tu vai ter que se jogar. Eles estavam pegando, tirando a nota, tirando a letra, aquela coisa toda. Mas, óbvio, foi um exagero, foi uma brincadeira. Conheço o coração dele, conheço. Sei que foi um exagero. Até olhei, eu falei assim, Larissa, fica de olho para ver se nada acontece, né? Eu falei, eu não vou parar o culto porque ninguém pulou, não. E aí, brincadeiras à parte, conversando ontem também, jantando com o pessoal, logo depois que a gente saiu da rede. Gente, o que foi a rede de casais? Quem está aqui se manifesta à altura do que você recebeu, gente. Foi maravilhoso. Foi muito, muito bom. Renato. Só clássico. Uhum. É domingo, né? Domingo é dia de clássico. Dia de futebol. Vamos lá. Quem entendeu, entendeu. Veio, não veio, entende na próxima. Aí, nós saímos para jantar, tal, e a gente começou a puxar esse assunto. De que tristes notícias estão aparecendo. Semana retrasada, mais ou menos, uns 20 dias atrás, um cantor gospel, um artista, veio a público e pronunciou aos seus seguidores que ele estava deixando a indústria gospel. Ele usou este termo. Não faço mais parte da indústria gospel. Então, assim, gostou, não gostou mais. Né? Também saí da gravadora, mas eu vou servir Deus do meu jeito. Da minha maneira. Nunca. Aí, para nós, que querendo ou não, todos aqui já ouviram as canções dessa pessoa. E ele é um poeta, ele é um compositor, um músico muito, muito bom. Gosto da voz, gosto da melodia, a poesia é linda. E aí eu fiquei observando, eu falei, meu Deus, em que capeta esse menino está atrelado? Não passou uma semana, veio à tona. Mais vergonhas para o nome do Senhor. Porque era o que ele vendia, ele disse que era indústria, né? Indústria, mudei a indústria, agora serei pop e tal. E não foi assim também há uns 2 anos atrás com uma outra artista? Não faço mais parte da indústria, mas Jesus é Jesus, estamos juntos, tá ligado. Foi mais ou menos isso que ela disse. Aí a gente vai vendo uma corrupção generalizada e há uma geração inteira que segue essa raça.
que eles começam a, uau, por que não? Por que não posso me parecer com eles? Por que não posso fazer igual a eles? Por que não cultuar desse jeito, então? Aí, esses dias, o pastor trabalha, num banco. Uma colega de trabalho dele, lésbica, assumida, casada, com uma outra mulher, falou assim, ai, Sidney, tal, sei que você é crente, legal, bacana. Aí, a gente tem uma 12 que é colega de trabalho. Aí descobriram que o Sidney era pastor. Uau, ele é meu pastor. Enfim, a notícia se espalhou rapidamente. E aí, o pastor falou, e aí, fulana, você tá bem? Tá bem? Tô bem. E ela falou assim, tem uma notícia muito boa para te dar. Ela falou, fala, eu me converti. Uau, bem-vinda à família de Cristo. Como está sendo esse processo para você? Ela, eu estou na igreja da fulana. Uma tal pastora que é casada com outra pastora. Como é o nome da igreja, gente? Não sei o que é, lá do refúgio. Venha a nós o vosso reino. Seja feitas as vossas vontades. E aí, ela falou, eu estou na igreja da fulana. Meu Deus. Aí o Sidney, entendi. Quando ele chegou em casa e me deu essa notícia, lembrei daquela passagem, que nos últimos dias, cada um procurará para si mestres, profetas segundo o seu coração, que pregarão a mensagem que mais te agrada. Porque quando eles ouvirem a verdade, será como comichão nos ouvidos, e eles não suportarão a sã doutrina. A verdade hoje está completamente distorcida. A verdade é da ótica. Se eu vi daqui e você veio daí, para mim é vermelho. Se você viu vinho, a outra viu roxo. Todos é todos. E é a visão que a gente tem. Queridos, não dá mais para nós achar isso balela, rir, brincar, porque isso está mais próximo do que você imagina. Nós lideramos o nosso governo por volta de 40, 50 adolescentes. Nós temos 5 células de adolescente. E todos os dias nós estamos ali consolidando, acompanhando os 12, as lideranças. Todos os dias. Um adolescente de 11 ou 12 anos fala, eu me descobri bi. Um adolescente, filho de crente dentro da igreja. Aí você vai sentar com o pai, com a mãe. Eu não sei se eu proíbo, porque assim, se proibir é pior. Não, não é, vocês não é crente não. É demônio. Aí eu fico pensando, onde está a autoridade? Aonde está a verdade do evangelho? Aonde está a luz da escritura, a palavra, a sã doutrina que rege com um único propósito, um único mandamento? Queridos, a visão é a mesma. Esses dias ouvindo, não sei quem que prega. É porque eu prego só o tempo da graça. Beleza, vamos para o tempo da graça. Bora viver então a graça. Porque eu não olho de Malaquias para trás, ignorei. Quem sabe o Provérbios, um salmo ou outro ali para dar uma embelezada no meu dia. Aí eu vejo o que é a graça. Vamos para a graça, Mateus 23 e 27. Olha o que Jesus fala para aquele povo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados,
bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Essa é a graça. Essa é a maneira como Jesus anunciou o amor redentor, um amor que transpõe as montanhas. Que amor é esse? O amor que corrige os seus caminhos para que você não dê de encontro com o inferno. O amor que alinha a tua pisada para que você volte para os braços dele. Corram para os meus braços como a mãe que acalenta, como o pai que não desiste da sua descendência. Eu farei uma coisa nova no meio de vocês. Esse é Jesus. Oh, aleluia! Um Jesus que não divide a glória com ninguém. Um Jesus que nos enche de poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, beber coisa mortífera, não causar nada, expulsar demônio, quebrar corrente, curar enfermo. Mas, ainda que eu faça todas essas coisas, se não for para Ele, se não for para a glória dEle, nada vale. Nada. Do que vale cantar o cântico de Hosana nas alturas, se por dentro estamos fétidos, como sepulcros, em cinzas, em podridão. Estendemos folhas e capas no chão, num sinal de devoção, como se nós tivéssemos o poder de purificar o chão do santo. Jesus é santo. Então vamos deixar o chão purinho para Ele. Fui preparando essa ministração, eu não conhecia, mas tem uma Domingo de Ramos, né? Quem aqui já foi católico sabe. E eu vi que a festa católica, Domingo de Ramos, é baseado nisso, nesse texto. E eles estendem os ramos e veem os ramos como purificação. Oh, meu Deus. Então, os gestos é para que não só afofasse o caminho, mas para que o rei não pisasse naquela terra suja. Aí eu fico pensando, Jesus é santo, não é a poeira que infecta ou contamina Ele. Não há necessidade de usar galhos e folhas, ramos de árvores, para tentá-lo santificar Ele mais ainda. Nós que precisamos nos purificar. Nós que precisamos nos lavar e nos remir neste sangue, nessas águas cristalinas chamadas santidade e arrependimento. Quando nós somos levados ao arrependimento, aí sim, não vai precisar de folha, não vai precisar de ramo, não vai precisar de árvore nenhuma para tentar demonstrar algum nível de adoração que você tem a Ele. Presta atenção, não está aqui, mas eu vou falar. Adão, quando pecou, o que ele fez? Se escondeu e usou de galhos e folhagens para cobrir a sua nudez. Aí, esses mesmos galhos cobrindo a nudez de Adão, esses mesmos ramos que tentavam enganar. Gente, olha que loucura. Você pode enganar seu líder, a apóstola, até o apóstolo Joel. Renê Terra Nova, vem aqui e vai ficar encantado com você. Nós podemos enganar homens, porque homens são facilmente as emoções, a gente se emociona. Eu sou uma pessoa extremamente emocionada. A pessoa começou a chorar, eu já começo a chorar junto. Estou aprendendo a ser mais
Forte. Isso. Levei um chacoalhão na cabeça o ano passado. Aqui, bem aqui, ó, no cantinho. Tem até uma figurinha disso. Depois daquele dia, sacudi. Bora. Bora que agora eu tô pronta. E aí, facilmente você pode enganar alguém aqui. Com a sua performance. Com o seu dom, com o seu talento, com a habilidade que você tem. Às vezes, o seu líder viu algo tão especial em você, porque de fato você é muito habilidoso, de fato você consegue fazer com excelência o que os outros não fazem. E aí eles confiam em você uma nova missão, confiam em você algo que os outros discípulos não podem fazer, porque você é o tal. E tá tudo lindo, e tá tudo muito bom. Só que estas folhas, estes ramos, podem até nos vislumbrar. Mas de Deus você não pode esconder quem você é. Do que vale temer o homem, do que vale temer, somos homens, queridos, falhos como vocês. Da mesma forma que nós te consolidamos, somos consolidados. Vira e mexa, né? Arruma aqui, ó. Isso aqui tá errado. Somos confrontados. A apóstola falou ontem aqui, eu chamo ela de apóstola, não sou nem doida. Falar, minha mãe. Ela me chama do jeito que ela quiser. A apóstola falou aqui ontem sobre a diferença, né? Como sogra, como mãe, ela não se intromete no meu casamento, mas como líder, a hora que nós sentamos para ser discipulados, ela discipula. Meu pai, ele misturava um pouco as coisas. Ele era mais emotivo. Mas ela sempre soube separar muito bem. Sempre separou muito bem. Você vai ouvir. Você vai aprender. Se você está sentado aqui é porque você quer, não quer? Quero. Quero aprender. Estou arrependida, eu errei. E assim como nós nos sujeitamos ao discipulado, é assim que nós queremos compartilhar com vocês, queridos. Aí tem discípulo que eu não sei o que chegou no seu ouvido, como que foi compartilhada essas notícias, porque as coisas saem de um jeito bem desvirtuado. E aí você passa a ter medo da consolidação. Vou te consolidar. Por quê? Querido, tenha prazer, o teu líder separou um tempo do dia dele para te visitar, para te acompanhar, para te ajudar. Tenha a honra de recepcioná-lo. O tempo do seu líder é sagrado, como eu aprendo com a patente. Tempo é vida. Para de ficar gastando a vida do seu líder com coisa boba. Mas presta atenção, aqui não é uma ministração sobre discipulado. É porque nós somos muito articuladores, bajuladores. Então a gente sabe como, de alguma maneira, trapacear o tratamento. Ou eu minto, ou eu finjo uma coisa que eu não sou, eu aparento uma outra coisa. Mas eu dou o meu jeitinho, porque essa parte aqui ninguém precisa ficar sabendo. Eu tenho uma folhinha em cima dessa área, eu tenho um raminho aqui. Esse mesmo ramo eu chego no domingo e falo, Osana. Mas depois eu pego ele e volto para casa. Ei, livre-se dos seus ramos e estas folhas que não valem de nada e mostra quem você é. Mostra a nudez da sua alma e revela onde você precisa ser liberto, onde você precisa ser curado. Olha o que está escrito lá em Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida,
purifiquem o coração. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração. O Senhor quer mãos limpas e coração puro. A purificação é necessária nos nossos corações e pensamentos. Não é na roupa ou no concreto que pisamos. Sim, nós estamos aí numa grande reforma na igreja. E quanto é maravilhoso você que se dispõe a auxiliar e ofertar o seu tempo, ou mão de obra, ou dinheiro, recurso, oferta, primícia, ou dízimo. Mas não é só o templo que tem que estar bonito. Não é só a roupa que tem que estar alinhada. Não é só o cabelo e a maquiagem, a postura, o timbre da voz, a corda do instrumento, o fio que pega ou não pega. A sapatilha, a meia não pode estar com um fio. Não é a roupa, não é a performance do ministério. Eu, como líder de ministério, eu quero que elas performem cada vez mais. Porque eu sei que o perfeito louvor também é para o Senhor. Mas nós não somos artistas. Por mais que, uau, que lindo, é para Ele. E se não for lindo aos olhos humanos, mas foi de coração, é para Ele. Tudo é para Ele. Mas como diz a apóstola, ainda baseado naquele culto de primícia, que meu coração ainda está lá, de 1 de fevereiro, onde ela disse: me entrega tudo. Entreguem tudo. Para de ficar, hoje vai ser esse talento. Hoje vai ser essa habilidade. Hoje vai ser esse valor. Hoje vai ser essa função. Eu e o pastor estamos fazendo um curso de liderança. E essa semana nós aprendemos a diferença do voluntário para o obreiro. Eu achei aquilo formidável. Porque todos nós, inclusive eu, pastor, os ministros aqui do altar, todos nós somos voluntários. Todos nós. Pastora, você, filha da apóstola? Sim, querido. Voluntária. E aí, quando nós fazemos algo voluntário, qualquer missão que você se propõe a ser voluntário, ou seja, eu não ganho recursos financeiros em troca, eu não ganho salário, eu não ganho um pagamento, eu não ganho algo que vai trazer algum benefício, como se fosse uma troca. Eu faço isso, então agora eu recebo tal coisa por esse serviço. Não vem um salário atrelado à função. E aí quando nós servimos de forma voluntária, ele fala: todo voluntariado tem um tempo. Voluntário é aquele que se dedica a fazer o que ele pode fazer. Eu posso pregar, ótimo, vou ler a Bíblia, vou ler uns estudos e preparo a palavra. Eu posso dançar, eu vou aprender a coreografia, vou me dedicar algumas horas e vou dançar. Eu posso tocar, eu vou aprender o instrumento, eu vou estudar, E eu me dedico para isso. E faço isso de modo voluntário. Mas o obreiro, ele atrela o que ele faz ao que ele é. Então ele entende que se ele é um adorador, se ele é um levita, se ele é um sacerdote, se ele é pastor, se ele é profeta, se ele é evangelista, ele é. E isso não dá para tirar tempo. Se eu sou pastora dentro da minha casa, a começar com a minha filha. Eu pastoreio ela. Se eu sou líder, o apóstolo René fala: como é que você se autolidera? Comece governando suas emoções, ou elas que governam você. E essa semana ele estava afiado também, né? Eu falei: Jesus, vem Porto Seguro. Vai ser top. Aí, gente, não é o que você faz.
Porque isso tem data e hora para você parar de fazer. É a sua essência. É o que você é. Por exemplo, aqui os 12. Se nós pegarmos todas as funções que vocês já tiveram desde quando você entrou na igreja. Pastora Cida, ela já foi porteira, tesoureira, líder de mulher, fazia chá de mulheres, não fazia? Pastora Cida, ela já fez várias coisas. Pastora Regina já dançou. Ela dança muito bem, gente. Mas a missão dela é outra. Pastora Regina já dançou, era lindo, era maravilhoso, eu amava. Pastora Flávia, o que você já fez assim de diferente? Portaria também. Aí, a nossa temporada hoje, por exemplo, hoje eu estou com jovens e a pastora está com as crianças. Mas aí Deus fala assim, vai trocar. Eu mudo quem eu sou? Não. Vocês estão entendendo? Eu posso mudar o que eu faço, mas quando eu faço para Ele, eu não tenho essa de, pastora, vou tirar um tempo. Tempo do quê? Um tempo. Preciso. Gente, tem até versículo, base bíblica que a pessoa traz assim. Esse é o tempo que eu vou tirar. Aí o que eu vejo, queridos, que é respaldado pela palavra, até que grandes líderes têm tirado o tempo sabático. Essa pessoa, ela fica mergulhada, mais ainda em oração, jejum, devoção, Eu acompanho alguns líderes que tiraram um ano sabático. Quando eles voltam, eles fizeram tanta coisa. Eu falei, mas isso foi um tempo sabático? Eles não estavam em público, não estavam na plataforma, não estavam fazendo algumas atividades, mas por trás, treinamento, capacitação, cura interior, libertação. Não pararam de ser alimentados. E isso é um tempo sabático. Mas esse tempo em que a sua alma, que ficou com rancorzinho, porque o seu líder não olhou na sua cara, porque você mudou de governo, porque a célula não estava boa, esse tempo, queridos, é a alma pura. E esse é o tempo que Satanás entra para te assolar e mentir ao seu respeito, dizendo, você não foi chamado coisa nenhuma. Você não nasceu para isso, você nasceu para outra coisa, e blá, blá, blá. Entenda. Não há mudança para o DNA que Deus colocou em você. O que está faltando é purificação na alma e na mente. Uma mudança de conduta, de vida, para compreender que ainda que o meu líder me maneje, ainda que a estrutura da igreja, eu não estou me encaixando aqui, então eu vou ser usado dessa forma. A ferramenta ela é usada de outras formas, mas eu continuo sendo quem Deus me chamou para ser. Eu continuo sendo. Mas a questão é que nós estamos muito apegados a chamar a atenção. Nós estamos muito apegados à aparência. E eu quero continuar lendo que Jesus, gente, ele não parou ali não. Ele pegou e expulsou os cambistas. Ele foi para uma outra cidade, que a cidade estava lotada, as pousadas já estavam cheias, as hotelarias já estavam todas abarrotadas. Ele foi dormir numa outra cidade e pela manhã, para voltar para Jerusalém, olha o que aconteceu no versículo 18 de Mateus 21. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Quando a gente lê essa passagem, fala assim, meu Deus, mas que fome era essa? Para que essa ignorância, Jesus? Vai com calma. Mas calma. Não é assim, né, Jesus? É igual aquela passagem dele, né, conversando com aquela mulher cananeia.
Gente, que brutalidade. Quando a gente lê essas passagens, queridos, entenda uma coisa: em tudo tem um ensinamento. Jesus era mestre. Tudo ele deixava um ensinamento, uma revelação. E olha isso. Que fome era essa capaz de torná-lo tão ignorante? Não, queridos. A situação ela veio para nos ensinar. A figueira é uma árvore completamente diferente das demais. Segundo os estudos, o figo, ele é gerado primeiro. E após a frutificação, o mesmo floresce. Ou seja, a figueira só floresce após dar fruto. Em Marcos 11, Marcos vai ainda dizer um detalhe nesse texto, que não era tempo, não era época de figo. Aí quando você lê, você fica mais assim, meu Deus, mas se Jesus, sendo judeu, nativo da terra, ele conhece que não era tempo de figo, o que ele foi procurar? Porque como nativo ele conhece também o fruto. E ele sabe que aquela árvore só poderia dar folhas após frutificar. Então, se ela estava repleta de folhas, o que queria dizer? Que havia frutos. Não é época, mas uau! Figueira está vistosa, linda, exuberante. Olha o tanto de folha. Quando ele chega e ele vasculha toda aquela árvore, ele não encontra nada. Por isso ele sentencia ela à morte. Nunca mais você vai enganar ninguém. Nunca mais você vai aparentar o que você não é. Se Jesus balançar a sua árvore hoje, o que ele encontra? Se ele balançar os nossos galhos, se ele balançar estas folhas, que a gente faz o barulho das palmas, do cântico, da dança, do louvor, o que ele encontra? O que ele encontrará em mim e em você? Até quando viveremos de aparência? Por causa do título? Pastora, uma vez por semana eu dou um polimento no meu bottom. Meu bottom continua polido. Queridos, eu sei que vocês que não são legitimados almejam esse dia. E nós líderes também. Não vamos mentir, não. Esses dias na época das confraternizações, eu fiz um jantar de honra para os meus 12. E eu tenho alguns que não são legitimados. E eu achei muito legal que tem um casal que ele não é legitimado ainda, eles estão sendo treinados. Aí imprimiram um bottom de papel e colaram na roupa. Aí eu, oh meu Deus. Porque eu falei que era para todos os 12 vir com bottom. E aí eu falei, não fica preocupado, tá, os demais. E aí eles colaram na roupa. Aquilo foi uma piada na noite, mas foi uma brincadeira. E depois a gente chorou junto e riu e chorava. Tipo, você também vai ser, aquela coisa toda. Então entenda uma coisa. Sim, a gente almeja passar naquele tapete. A gente almeja celebrar esse nível de honra que a nossa igreja proporciona numa celebração, num culto. Mas, queridos, não queiram a legitimação se você ainda não é legítimo na sua santidade, no seu caráter, na sua influência. Se não há legitimidade nessa aliança, lembra que Jesus disse? Olha o que a palavra falou. Para aqueles que manterem a aliança, eu farei algo novo. Sabe por quê? Que o momento mais aguardado do nosso congresso chama Fruto Fiel? Não é qual tribo é maior, qual a camiseta é mais bonita,
Como é o nome? Bichinho? Logo, não, mas tem mascote, é mais animado. Esse ano o Dan ganhou, mas ali também o robô de Simeão é top, né? Desculpa. Mas o Danzinho era fofo. Aí, tipo assim, tem ali as performances e é para nós comemorarmos a altura. Um dia antes, a gente dormindo aqui, a gente cantou todos os hinos que a gente sabia. Todos os gritos de guerra a dança aprendeu. Porque eu falo para eles, na dança você não tem tribo. Você canta tudo que cantar, canta. Então a gente ficou a noite toda aprendendo os gritos de guerra de todo mundo. Foi uma diversão só. Gostoso. E esse ano então foi uma delícia. Porque eu pulei nos 12. Falei, eu vou pular nos 12. Uma hora a gente vestia uma coisa, a gente colocava a peruca do outro. Foi uma delícia, mas não é esse o propósito. O nome é fruto fiel. Ou seja, não é ramo, não é folha, não é galho. Fruto. Fruto que foi fiel ainda e apesar de todos os levantes que aconteceu no meu ano. Eu estou aqui no dia 15 de novembro celebrando a minha aliança com o meu Senhor, com a minha igreja, com a minha liderança. Isso é fruto fiel. E a festa é maravilhosa. Sejam ainda mais criativos esse ano, porque eu gosto da surpresa. A gente fica comentando, tem surpresa, tem surpresa. É uma delícia, é maravilhoso. Mas não é só isso. Deseje ser o fruto fiel da sua igreja, o fruto fiel do Senhor, o fruto legítimo de uma colheita legítima. Porque frutos, queridos, por incrível que pareça, não é só célula cheia. Tem pessoas que abriu a boca, gente, a casa está lotada. É da pessoa. Abriu a boca, mas o que é isso que aconteceu? A influência, a oratória, é simpático, eu não sei, é boa praça. Convida, veio. E os outros, né? Tem uns temperamentos mais fechados, mas aqui, rala para ganhar uma vida. Mas não é o quanto a sua célula está cheia. Então é o que, pastora? Porque eu achei que eram os frutos que eu apresentei ao meu líder. Eu estava crente que era a minha célula maravilhosa, linda. Que quando ele vai lá, ele só me elogia. E na célula de governo, ele fala para todos os outros, pareça com fulano. Não, não é a sua célula cheia. O que o Senhor é atraído, não é pelo que você sabe fazer, não é pelo que você consegue realizar, mas Ele se agrada dos frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. Nisto glorifiquem o meu Pai. Nisto alegrem o coração de Deus. Nisto vocês o fartarão, entregando frutos dignos de arrependimento. Olha o que também está escrito em Gálatas 5, 22 e 23. Para te dar mais contexto do que é o fruto que o Senhor espera de você. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essas são as características do fruto do Espírito. Porque aquele que se arrepende recebe o Espírito Santo e dele produz amor, paz, paciência, alegria, mansidão, domínio próprio. Mas se você não consegue dominar nem o seu cartão de crédito, que domínio é esse?
Mas você não consegue conversar tranquilamente, a sua impaciência, a sua ira te toma. Ah, mas eu que eu não consigo, eu não tenho empatia. Cadê a amabilidade do Espírito? Cadê a bondade? Fidelidade. Você fala uma coisa hoje, amanhã você faz outra. Essa inconstância, é que eu sou volúvel, é que despertou um gatilho. Agora é assim, vou consolidar e gatilho para lá, gatilho para cá. Falei, gente, beleza, os encontros eles vêm com muito conhecimento maravilhoso, a psicologia está aqui para ser usada. Mas, exato, é para te consertar. Identifique o gatilho e conserte, corrija, arranca. É o gatilho. Despertou, fulano fez isso, despertou um gatilho que eu não estava preparado. Corra e lavem as mãos e purifique o seu coração. Volte-se para a palavra. Porque dele provém isso, e contra essas coisas não há lei. O resto nós já sabemos que está escrito em Gálatas. Tudo aquilo que a carne produz, tudo aquilo que a carne quer, todos os apetites vorazes, como a apóstola ministrou ontem, tudo que a minha carne quer é vingança, tudo que a minha carne quer é dar o preço, pagar de outra moeda, é fazer do meu jeito, da minha forma, porque eu quero agora, eu não quero amanhã, eu quero para ontem. Eu sou impaciente, eu sou volúvel, infiel. Então eu sou só uma árvore cheia de folhas. Então eu sou só uma árvore bonita por fora, cheia de dons e talentos, vistosa, admirável. A aparência está chamando a atenção. Uau, consegui. Mas quando o Senhor nos procura, Ele ainda continua com fome. Senhor, eu quero alimentar, eu quero te dar tudo aquilo que o Senhor almeja e espera de mim. Para concluir, eu quero terminando lendo esse texto que está em Mateus 21 e 28. Logo depois que Jesus seca a figueira. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa: filho, vá trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Meu Deus. 2 filhos. O mesmo comando. Ide, vai, faça, anuncie, sirva, ame, creia. O mesmo comando é liberado desse altar todos os dias. Mas existem 2 tipos de filhos. Aquele que diz: sim, Senhor, sim. E a chama não se apagará. E a chama não vai apagar. Eu canto, eu sei a letra, eu sei falar assim bem alto, eu sei. Eu consigo, sim, Senhor.
feito? Ou é daquele que diz: ah, Deus, eu não quero, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu tenho medo. Mas durante o percurso do tratamento, do discipulado, da intimidade, muda de ideia e vai direto de encontro a obedecer o propósito. Jesus está dizendo aqui: os publicanos, sabe, os bêbados, os ladrões, as prostitutas, aqueles que vocês, santos, desprezam, esses, se arrependerem, eu os usarei e eles farão parte do meu reino. Mas vocês que cantam e gritam sim, Senhor, e não faz, Senhor, nos leva ao arrependimento, Jesus. Hoje eu fiz uma pergunta, de manhã farei a mesma pergunta, porque eu gosto de trazer a experiência mais à luz do que vocês possam entender. Quantos aqui já foram no reencontro? Reencontro. Amém. Não vou falar o ato, mas você sabe qual que é. Foi feito a você uma pergunta no reencontro e você respondeu: sim, Senhor. Sim, Senhor. Hoje o pastor Nélio foi ministrar essa palavra lá no encontro que está tendo, no reencontro de uma outra igreja. Eu estava conversando com ele hoje de manhã e eu falei para ele a minha experiência, porque a única vez que eu preguei essa palavra foi no reencontro de crianças e adolescentes. E eu falei isso para todos os servos que estavam ali, porque nós somos tão constrangidos. Porque vocês adultos, nós, eu me incluo nisso, a gente está preocupado em performar o ato profético, que tem uns que marcham, outros gritam, outros saem pulando, outros saem rolando. Dá um trabalhão para o servo te pegar, para gritar um sim. E as crianças perfiladas, a lágrima descia e eles só falavam sim. Ninguém pulou, ninguém fez barraco, ninguém se quebrou nada. Porque eles entenderam que eles não tinham que falar sim para mim, sim para a apóstola, para os pastores que estavam ali. Eles entenderam exatamente para quem eles estavam falando. Hoje o Senhor não quer mais que você repercute, repita um sim da boca para fora para alcançar o irmão do seu lado, para o seu líder sair daqui feliz e achando que você finalmente aprendeu a lição. Queridos, entenda uma coisa: nada vale a liturgia, o protocolo, o privilégio religioso. O que mais importa é a presença, o que mais importa é a presença. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Antes um que se arrepende e obedece, do que o de boca o adora, mas com o coração longe e distante da vontade do Pai. É chegado o tempo de arrependimento, é chegado um tempo de conversão. Que o Senhor faça um transplante nessa noite.
Que troque os nossos corações de pedra por um coração igual ao dele. Que troque uma mentalidade imoral e suja por uma mente renovada. Senhor, nós queremos pensamentos sarados. Nós queremos um coração puro, porque os puros e humildes de coração são do teu reino. Senhor, nós queremos ser como as crianças que o adoram com genuidade, com transparência. Crianças são tão espontâneas. O bebezinho ali estava chorando, porque se tiver alguma coisa incomodando, ele vai chorar. Ele vai chorar. Então, eu não sei o que você vai fazer essa noite. Nós não vamos fazer um apelo regrado. Não vai ser assim, vem pra frente, levanta, eu não vou falar nada. Você vai fazer somente o que é verdadeiro, de acordo com o teu coração, em arrependimento a Ele, lançando a Ele tudo aquilo que você corrompeu nesse tempo, tudo aquilo que você mentiu, enganou, usurpou, tudo aquilo que foi um comércio para você. Não gostei, troco. Não quero ouvir isso, eu ouço a outra. Que nessa noite nós sejamos levados a um profundo arrependimento dos nossos pecados. E pare de querer chamar atenção para aquilo que sabemos fazer. E sejamos totalmente nós mesmos. Filhos que têm limitações, filhos que precisam de cura, filhos que precisam ser lapidados, ensinados, instruídos, filhos que falham, filhos que algumas vezes falam: não quero mais, eu não vou. Mas que você seja esse filho que, mesmo negligenciando o chamado dele, nessa noite você falou: pai, eu estou indo. Eu vou. E não só para o chamado, não só por uma questão litúrgica de igreja, mas para a presença. Corram para os meus braços. Voltem os seus corações à minha palavra. Lavem as mãos, pecadores. Purifique os seus corações, vocês que estão divididos. Que toda porfia, que toda inimizade, que toda contenda seja quebrada nessa noite. O espírito de inveja que tem assolado a nossa aliança seja dissipado nessa noite. Que todos os ciúmes que tem extraído as forças dos líderes saia nessa noite. Que você se converta nos seus lábios e pare de fofocar, para de falar mal do seu irmão. Senhor, nós queremos, Deus, genuíno arrependimento,